Olá, meu irmão, minha irmã da Igreja Batista da Pituba, meu querido amigo, minha querida amiga. Juntos em mais uma celebração ao nome daquele que é digno de toda honra e de todo louvor, o nome do Senhor. Que você possa sentir prazer em se unir a nós através do nosso canal do YouTube ou na nossa página do Instagram e juntos celebrar o nome desse Deus maravilhoso, Deus fiel, Deus bondoso, Deus ensinador. E é isso que eu proponho para a sua vida nessa manhã, que juntos aprendamos da sua palavra para viver nesse mundo segundo o seu querer. Amém? Glória a Deus. Sejam todos bem-vindos então ao nosso canal. Neste tempo de lutas e de dificuldade, nós temos um grupo de familiares que estão enfrentando uma barra, viu? Tem gente que não tem o que comer em casa, mas como igreja nós podemos socorrer. Nessa segunda-feira mesmo nós vamos comprar uma grande quantidade de alimentos para formar cestas básicas para entregar a dezenas de famílias. Eu quero pedir a você que, se tiver condições, faça sua oferta para SOS Cesta do Amor. Qualquer valor é bem-vindo para somar e a gente poder comprar o máximo de alimentos possível para atender as famílias nessa semana. Que a sua vida seja instrumento, canal da graça, compaixão e graça em favor daquele que precisa. Nesse tempo de pandemia, nós não podemos descuidar do ensino e do estudo da Palavra de Deus. A Igreja Batista da Pituba mantém em atividade a Escola Bíblica Discipuladora e graças ao número de professores dedicados que têm procurado se aperfeiçoar e conhecer mais da Bíblia para poder lhe ensinar. As nossas aulas acontecem todos os domingos às 9 horas em diversas classes. Você pode entrar em contato conosco, vamos te orientar como ser aluno da Escola Bíblica Discipuladora. Não fique de fora, vamos usar as mãos e juntos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse tempo de lutas que a igreja tem passado, nós também aceitamos um grande desafio, promover uma reforma geral no patrimônio da igreja. Não tem sido fácil, um desafio muito interessante, muito vivido não pelos nossos recursos, mas pela fé. E Deus tem comprovado a sua fidelidade e seu amor, nos guardando, nos abençoando e derramando sobre nós recursos para poder levar adiante esta obra de desafio, que é a reforma do nosso templo e todas as suas dependências. Eu convido você a se unir a nós. Vamos dar as mãos. Deixe Deus tocar em seu coração e seja você um doador. Oferte para a reforma da igreja. Qualquer valor é bem-vindo. Faça a sua doação. Faça também a sua doação para as cadeiras. Nós adquirimos cadeiras alcochoadas e nós estamos pagando as parcelas, graças a Deus. Já estamos caminhando aí, já passamos da metade paga, graças ao bondoso Deus. E logo vamos quitar todas as cadeiras. Um alvo de fé que Deus nos deu, estamos chegando lá. Nesse tempo de campanha, nós também estamos preparando a igreja com equipamentos para a transmissão dos nossos cultos online. E nós temos um grande desafio aí agora, que é adquirir as câmeras de filmagem. E se você sentir no coração o desejo de ajudar, somar, se una a nós. Nós já tivemos a doação de alguns irmãos doando equipamentos, né? E foi assim, doação muito boas. E você pode ser mais um, ou doando o equipamento, ou valores para se juntar e a gente poder adquirir equipamentos. Entre em contato conosco no privado, nós vamos poder orientar você como você pode fazer essa doação direta para compra de equipamentos para montar toda a nossa área de transmissão. Que Deus abençoe a sua vida. Oração está sempre em ordem. E no mês de março do ano passado, quando surgiu a pandemia e isso precisou ter o afastamento, o isolamento, esse tempo de quarentena, nós lançamos uma campanha chamada Mover de Oração. Escolhemos 3 horários diários para ser o tempo de oração, 6, 13 e 21 horas. Você pode se unir a nós escolhendo um desses horários ou em todos eles, parando para orar pelos enfermos. Tem muita gente enferma. Em nossa igreja mesmo, nós temos a irmã Dinaí, temos a irmã Márcia Falcão, a irmã Márcia Albuquerque e outros irmãos que estão precisando de socorro. Vamos orar por eles. Vamos orar pelas famílias enlutadas. As perdas, elas doem, machucam. E nós precisamos do consolo, da graça e da direção do Espírito Santo de Deus. Seja você mais um intercessor. Horários de oração, repetido, 6, 13 e 21 horas. E por falar em oração, vamos nos unir em oração agora? Feche seus olhos, falemos com Deus. Deus de amor, muito obrigado porque nesta manhã podemos parar e orar, falar contigo.
Obrigado porque podemos ouvir a Tua voz a falar aos nossos corações e podemos também falar contigo através da oração e colocar diante de Ti, ó Pai, toda a nossa preocupação, todo o nosso anseio e até mesmo os nossos medos. E podemos também, Senhor, expressar a Ti gratidão, adoração, porque reconhecemos que Tu és o Deus sustentador da nossa vida. O ar que respiramos vem de Ti. Muito obrigado pelo fôlego de vida que tem soprado diariamente sobre nós. Pai amado, muito obrigado pela Tua graça, pelo Teu favor e pelas orações respondidas. E se tem alguém aqui orando conosco que está celebrando mais um ano de vida hoje ou nesta semana, nós nos unimos a esta vida para dizer obrigado, meu Deus, e declaramos, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Eis aqui a nossa vida diante do Teu altar, para Te adorar, para ouvir a Tua voz. Ensina-nos segundo o Teu querer, é a nossa oração, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, Suas grandes obras não têm fim, Seus olhos estão sobre mim. Grande é o Seu amor, derramado em mim pelo Espírito, conselheiro e amigo fiel, fidedigno em tudo o que prometeu. Agradável é a Sua vontade, eterna é a Sua bondade. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, Suas grandes obras não têm fim, Seus olhos estão sobre mim. Grande é o Seu amor, derramado em mim pelo Espírito, conselheiro e amigo fiel, fidedigno em tudo o que prometeu. Agradável é a Sua vontade, eterna é a Sua bondade. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, Suas grandes obras não têm fim, Seus olhos estão sobre mim. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, Suas grandes obras não têm fim, Seus olhos estão sobre mim. Nesta manhã eu quero falar com você sobre a expressão bíblica chamada vaso novo. O que é de fato, no contexto do cristianismo, esse vaso novo? E para entender melhor, dentro do contexto do cristianismo, eu quero ler um texto lá do Antigo Testamento. Jeremias capítulo 18, versículo 4, que diz assim: Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que lhe pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Que Deus aplique a Sua palavra nos nossos corações. Amém? Esse texto traz uma visão que o profeta teve de um oleiro, aquele que se ocupa em fazer vasos, pegando um vaso de barro que ele estava fazendo e vendo que aquele vaso que o oleiro fazia, ele se desfez. A expressão bíblica é quebrou-se na mão do oleiro. Mas o texto diz que ele tornou a fazer dele, ou seja, desse mesmo vaso que estando na mão do oleiro quebrou-se, diz que esse oleiro então fez dele um vaso novo, conforme lhe pareceu bem aos seus olhos fazer.
Quando Deus nos chama para o seu reino, não é um apelo para continuar a viver a mesma experiência religiosa, a mesma vida de religioso que vivíamos antes de ouvir o seu chamado. Preste bem atenção, Deus agora está te convocando para a transformação da vida e do mundo, do seu mundo e do mundo onde você se encontra. Certa vez, diz assim a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículos 20 a 21. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá, aqui está ele ou lá está, porque o reino de Deus está entre vós ou dentro, está entre vocês ou dentro de vocês, diz a palavra de Deus. Observe que, lendo esse texto lá do Antigo Testamento, um vaso que estava na mão do oleiro sendo feito, e ele se quebra, e o oleiro então faz dele um novo vaso segundo lhe apraz. E agora a expressão de Jesus dizendo que quando o reino de Deus chega, ele não está apenas visível, mas ele não está visível, mas ele está entre vocês ou dentro de vocês. O que isso tem a ver com a ideia de vaso novo? Vou explicar. O fato de que o reino de Deus não está visível não significa que ele não seja perceptível. O fato de ele não ser visível significa que é uma força espiritual que passa a habitar dentro de nós e torna então perceptível por nós e pelos outros que olham para nós. Ele não é visível, mas ele é percebido. É isso que quer dizer, o reino de Deus está dentro de vocês. É por esta razão que Jesus usou a metáfora: vocês são sal da terra, vocês são luz do mundo, vocês são o fermento, ou vocês são o vento a soprar. Então as pessoas perceberão um novo sabor, o brilho da luz, o fermento, o efeito dessa presença do reino dentro de nós, quando nos tornamos então vasos novos nas mãos de Deus. O vaso novo é o evangelho da graça de Deus. O vaso novo é o evangelho da graça de Deus. Preste bem atenção no que Jesus deseja nos ensinar. Os vasos novos, eles são uma nova mentalidade. Agora nós não temos aquela mentalidade de religião, de estrutura religiosa, de apego a ritos e a regras religiosas. Agora é uma nova mentalidade. A graça em Jesus em detrimento da antiga lei de Moisés. Então é uma nova dinâmica de espiritualidade. É muito além de culto, clero, domingo, templo. Pastor, o que é isso? Culto, clero, domingo, templo. Antigamente, a ideia de culto era você ir a um lugar onde Deus estava para prestar culto. Quando o reino de Deus chega em Cristo Jesus, agora Deus está dentro de nós e nós podemos prestar culto a Ele em qualquer lugar e em qualquer tempo. Significa que qualquer pessoa pode agora chegar diante de Deus. Por isso, culto é agora você estar diante de Deus. Clero significa que não apenas o sacerdote pode nos representar diante de Deus como era antes de Cristo. Agora você pode se achegar diante de Deus. Culto, clero, domingo, porque agora não existe apenas um único dia que é o dia do Senhor. Todo dia é dia de buscar ao Senhor. Todo dia é dia de cumprir os seus ensinamentos. Todo dia é dia de relacionar com pessoas para transmitir a mensagem de Deus. Todo dia é dia de viver a nossa fé em Cristo Jesus. Culto, clero, domingo e agora templo. Não mais agora dentro de um prédio construído por mãos humanas. Não mais apenas dentro do templo. Eu diria que agora os templos é um local onde a igreja se reúne para abastecer e sair da igreja e entrar no mundo missionário para transmitir a palavra de Deus e para viver os valores do reino de Deus, servindo a Deus, servindo a pessoas, adorando a Deus e fazendo com que Jesus Cristo esteja presente no mundo, na sua instrumentalidade, onde quer que você esteja, em todo lugar.
na sua casa, ali na rua onde você mora, no prédio onde você mora, ali no seu local de trabalho, é lugar de viver a devoção a Deus e cumprir a missão que Ele nos confiou. Então a nova dinâmica de espiritualidade, além do culto, clero, domingo e templo, um novo tipo de gente é formada em Cristo Jesus a partir do novo nascimento, vaso novo. A mensagem de Jesus e sua proposta de espiritualidade, vaso novo do Evangelho da graça de Deus, visava afetar o âmago das pessoas e os seus relacionamentos. As pessoas que se relacionam conosco deverão ser afetadas. Vejam alguns aspectos que Deus deseja ver restaurados em nossas vidas a partir de ensinamentos de Jesus. Em primeiro lugar, pureza de motivos. Vamos dizer juntos? Pureza de motivos. Jesus diz que a justiça de seus seguidores deveria exceder a justiça dos fariseus. Está lá em seu ensinamento. Se você pegar o Evangelho de Mateus a partir do versículo 5 em diante, você vai ver alguns capítulos que contemplam um ensinamento, uma aula que é chamado Sermão da Montanha de Jesus. E do capítulo 5, 17 a 20, ele nos ensina que a nossa justiça deve exceder a dos fariseus. O que significa isso? Não basta praticar o bem, mas exigia um coração bondoso. Não é apenas você fazer o bem, o seu coração deve ser bondoso. Porque às vezes o seu coração é cruel, é ruim, mas você está fazendo o bem por alguma determinação, por alguma norma, por alguma ordem, por alguma regra. E não é isso que Deus quer. Deus quer que as suas ações bondosas sejam acompanhadas de um coração bondoso. A questão não é o que você faz ou deixa de fazer, mas a qualidade das suas intenções, das suas motivações. O que me motiva a fazer o bem? Isso tem a ver com a natureza do seu caráter. Foi por isso que Jesus repreendeu os fariseus dizendo lá em Mateus 13, 25 e 26: Ai de vós, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Deus quer que as nossas ações sejam uma motivação que vem do coração de amor, de graça. Jesus condena o espírito legalista, fazer apenas porque a lei ensina. O mero cumprimento de regras religiosas não quer dizer muita coisa aos olhos de Jesus, aos olhos de Deus. Ele julga e vê o coração. Posso ouvir um amém? Louvado seja Deus. Em segundo lugar, desapego a coisas materiais. Vamos dizer juntos? Desapego a coisas materiais. Jesus ensinou que não podemos servir a dois senhores, indicando que Deus exige lealdade exclusiva a Ele. Entre os ídolos que competem com o nosso coração, o dinheiro é um dos mais poderosos. Por isso, lá nesse Sermão da Montanha, no Mateus capítulo 6, 19 a 34, todos esses versículos falam exatamente sobre isso. Diferentemente de muitos teleevangelistas, dessas igrejas que pregam a prosperidade, Jesus condena a ganância e o anseio de prosperidade financeira como fonte de motivação para uma caminhada no discipulado. Vem aqui, segue essa igreja e você vai ver que agora você não vai ser mais pobre, você vai ser muito rico, você não vai andar a pé, você vai andar de carrão do ano. Não é esse tipo de evangelho que a Bíblia ensina. Isso é enganação, ludibriar a fé do povo. E Jesus quer sim ver o seu povo crescendo em todas as áreas, inclusive financeira, mas que a motivação da busca seja devoção, adoração a Ele e não aos bens materiais. Em terceiro lugar, renúncia ao poder. Vamos dizer juntos? Renúncia ao poder. Jesus ensina que a posição de autoridade deve ser exercida para o bem comum, visando o bem comum. A autoridade existe para o bem de todos e não pode ser usar essa posição em benefício próprio. O modelo de liderança de Jesus é a liderança servidora. Quero aqui indicar um livro, Como se tornar um líder servidor. Leia esse livro. Marcos capítulo 10, versículos 42 a 45 diz assim: Vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo.
E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Posso ouvir um amém? A tendência hierarquizante e abuso de poder dessas estruturas religiosas que às vezes encontramos dentro da igreja e nesse contexto político é condenado por Jesus. Nós não devemos embarcar nessa onda, tá bom? Isso fere o espírito do Evangelho de Jesus. Em quarto lugar, amor aos inimigos. Vamos dizer juntos? Amor aos inimigos. Jesus nos ensina que vaso novo é aquele que deve ser perfeito, como perfeito é o nosso Pai. Mateus 5, 46 a 48 diz assim: se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso. E se vocês saudarem apenas a seus irmãos, que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Jesus está dizendo que nós devemos amar a todas as pessoas, inclusive aqueles que nos ofendem, aqueles que nos magoam. Muitas vezes as pessoas nos magoam e a gente cria uma ira contra elas e quer atacar. A perfeição a que Jesus se refere é a do amor, que anula qualquer expectativa de vingança. Mateus 5, do versículo 38 a 42, nos ensina sobre isso e se estende não apenas aos amigos, como também e principalmente aos inimigos, aqueles que nos fazem mal, como nos ensina Mateus 5, 43 a 47 e o texto que lemos de 46 a 48. A tendência sectária: nós somos especiais aos olhos de Deus e os outros são nossos oponentes, são nossos inimigos. Nós somos os eleitos, o povo exclusivo, e os outros? Os outros são o resto. Não, os outros também podem se converter e se tornar povo de Deus, nação escolhida, sacerdócio real, se converterem a Cristo Jesus. E nós não podemos nos tornar inimigos deles, antes amá-los e levar a mensagem de Deus. Essa tendência maniqueísta: nós somos os justos contra os que são pagãos e infiéis. Não deve haver essa briga. Nós que somos o justo devemos lutar para tornar justos toda a raça humana. Posso ouvir um amém? Louvado seja Deus, e pela sua prática de amor outros sejam atraídos para Jesus Cristo. Veja o que nos ensina a palavra de Deus em Mateus 5, 46 a 48. Em quinto lugar, o ciclo virtuoso do perdão. Vamos dizer juntos? O círculo virtuoso do perdão. Jesus ensina que devemos perdoar os nossos devedores, assim como o Pai Celestial nos perdoa. E, inclusive, condiciona a experiência do perdão de Deus à disposição de perdoar os que nos ofendem. Mateus 6, de 14 a 15 diz assim: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará. Que texto, hein? Inclusive condiciona a nossa experiência de perdão de Deus à disposição de perdoar os que nos ofendem. A experiência religiosa, individualista e intimista, na qual o que importa é estar bem com Deus, independente da qualidade de nossos relacionamentos, não agrada a Deus. O que importa é estar bem com Deus. Se a pessoa não quer estar bem comigo, problema dela, eu também não vou procurar. Não é isso que Deus quer. Deus quer que a gente perdoe a todas as pessoas. Em sexto lugar, o pecado interior. Vamos dizer juntos? Pecado interior. Pastor, o que é isso, pecado interior? É aquele pecado que não é exteriorizado, ele é vivido no coração. Jesus ensina que o pecado não é apenas aquilo que fazemos, mas também aquilo que deixamos de fazer. Principalmente aquilo que está abrigado dentro do nosso ser, no interior, e determina a nossa consciência e o nosso caráter. Não basta não matar, é preciso estar livre do ódio, é preciso estar livre da mágoa e do ressentimento, porque isso também é pecado. O texto diz: não matarás. Não basta fazer isso, é preciso não matar aqui dentro, não cometer homicídio aqui dentro. É preciso parar de matar os outros aqui dentro e matar a nós mesmos, por causa do pecado interior. Também não basta não fazer sexo ilícito.
É preciso estar livre da cobiça e da lascívia. Ah, porque marido que eu queria ter não é esse que eu tenho em casa, é o marido de fulano, é o esposo de fulano de tal. Que homem, meu desejo é deitar com ele. Isso está aqui dentro? Isso é pecado. Precisa confessar e pedir perdão a Deus. Porque não basta não deitar-se com ele, mas o desejar deitar-se com o homem alheio ou a mulher do outro, isso é pecado, é sexo ilícito. A experiência religiosa que zela apenas pelo controle do comportamento moral, que está longe da proposta espiritual de Jesus para o vaso novo. A espiritualidade de Jesus, que se baseia na libertação do espírito e na obediência em amor, é o que nos ensina o apóstolo Paulo na carta aos Gálatas, capítulo 5. Vou ler o versículo 1 a 6, que diz assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente ao jugo da escravidão. Ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo. Caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. De novo declaro a todo homem que se deixa circuncidar que está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo, caíram na graça, pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça, que é a nossa esperança, porque em Cristo Jesus nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Paulo está dizendo que o que importa é o coração, não é o exterior. Não é você apresentar-se segundo as regras, segundo a lei por fora, e aqui dentro está cheio de pecado, cheio de ódio, cheio de cobiça, cheio de lascívia. Não é isso que Deus quer. Deus quer uma entrega de dentro para fora. Que o seu exterior mostre aquilo que primeiro mora, reside em seu coração. Posso ouvir um amém? Louvado seja Deus. Pastor, como eu faço? Confesse, arrependido, os seus pecados a Deus. Ele é fiel e justo para nos perdoar. Glória a Deus. Em sétimo lugar, prática da generosidade. Vamos ver juntos? Prática da generosidade. Jesus ensina a generosidade, o oposto da chamada lei de Gerson, levar vantagem em tudo, né? O Evangelho de Jesus propõe um serviço abnegado, solidário, compassivo em benefício de todo aquele que sofre, independente do merecimento do sofredor. Ah, eu vou ajudar fulano porque ele é bom demais, ele merece, nem merece o sofrimento que está passando, então eu vou ajudar. E aquele que não merece? E aquele que é pecador, mas que está sofrendo? Aquele que é pecador, injusto, bravo, violento, cheio de erro, mas está passando fome. Então é isso que Deus quer de nós, que a gente possa ajudar, uma prática da generosidade independente de quem seja. Lembra da parábola do samaritano? As pessoas que passaram de largo não ajudaram por medo de quebra de ritos religiosos e porque se tratava de alguém que não merecia, mas aquele que era samaritano usou de misericórdia para com o que estava prostrado. Lucas capítulo 10, de 25 a 37, ensina sobre isso. Coloca compaixão e amor ao próximo acima das leis cerimoniais e acima das regras religiosas. O bem do homem está acima da pureza cerimonial. Mateus 12, 27 diz assim: o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Então, importa servir a Deus qualquer que seja a circunstância. Independente de quem quer que seja, vamos ajudar, vamos socorrer. Posso ouvir um amém? Em oitavo lugar, restauração da dignidade humana. Vamos ver juntos? Restauração da dignidade humana. João capítulo 13, versículos 34 e 35 diz assim: Jesus deu aos seus discípulos um novo mandamento. Um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Um novo mandamento, olha só, o mandamento de Jesus é novo em relação à lei de Moisés, que mandava amar ao próximo como a si mesmo. E Jesus agora diz: amem ao próximo conforme eu lhes amei. A medida do amor ao próximo não é o amor próprio. A medida do amor ao próximo é o amor de Cristo por nós. O amor é o argumento que condena qualquer prática de abuso social,
físico, psíquico, moral e principalmente espiritual. A religião como fator de opressão, de controle do ser humano, da consciência humana, é absolutamente condenada no Evangelho. A dignidade da pessoa humana deve ser restaurada pelo amor. Deus nos amou primeiro, mesmo sendo nós pecadores. Devemos amar todas as pessoas, inclusive aquelas que a gente não concorda. Aquela cujas práticas não tem nada a ver com aquilo que a gente aceita, que a gente crê, não tem nada a ver com o Evangelho. Mas devemos amar, devemos ajudar, devemos apoiar, devemos acolher e devemos encaminhar para que a prática do amor possa alcançar aquele coração e atraí-la pelo amor para Jesus Cristo. E essa pessoa será nova em Cristo Jesus. Você, vaso novo, fazendo novo vaso na vida de outras pessoas. Posso ouvir um amém? Louvado seja Deus. Em nono lugar, rendição à graça de Deus. Vamos dizer juntos? Rendição à graça de Deus. Jesus nos ensina que favor de Deus é fruto do seu amor e não do mérito humano. A mesma qualidade de relação devemos desenvolver com as pessoas. Elas não merecem, mas a gente demonstra graça para com elas. A palavra-chave do Evangelho é graça e não lei, não regra, não norma. Somente aqueles que estão segundo o meu padrão moral, o meu padrão de regra, será alvo do meu amor? Não. Todas as pessoas, somente no Evangelho da graça de Deus, os desprezados socialmente têm primazia em relação aos virtuosos religiosos. Em décimo lugar, dedicação da vida inteira. Vamos dizer juntos? Dedicação da vida inteira. Jesus ensina que aquele que quer ser seu seguidor deve abrir mão de viver para si mesmo. Mateus 16, 23 e 24 diz assim: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, e a encontrará. Posso ouvir um amém? Louvado seja Deus. Esse imperativo de Jesus e seu Evangelho implica dedicação da vida inteira a Deus. Trata-se de viver todas as dimensões da existência sob a influência da autoridade de Deus. Todas as dimensões, pensamento, sentimento, ações, escolhas, decisões, tudo segundo os valores do reino de Deus. Deus é o fim em si mesmo. Buscamos a Deus por Deus, pelo que Ele é. Quem busca a Deus por causa dos seus próprios interesses e pecados, comete idolatria. Por causa dos seus interesses e necessidades, comete pecado e pratica idolatria. Deus é o fim em si mesmo e deve ser adorado por Ele ser quem Ele é. Eu sou é a maneira como Deus se revela a nós. Devemos adorá-lo pelo que Ele é e não pelo que Ele faz. Tudo bem, o que Ele faz é importante, eu adoro agradecendo, mas a gente o busca pelo que Ele é. Toda a mensagem de Jesus está voltada para a transformação das pessoas de dentro para fora, e a compreensão disso faz toda a diferença. E o nosso caráter vai ser moldado pelos nossos valores vividos a partir desse vaso novo. Deus quer que sejamos esta nova pessoa. Então negue-se a si mesmo. Jesus não pretendia reformar ou fundar uma nova religião. Não, ele estava interessado em fundar novas pessoas, em criar novas pessoas. Não estava interessado em estruturas religiosas. Sua proposta implicava a possibilidade de uma completa transformação da mente e do coração das pessoas. A inauguração de uma nova dinâmica de relacionamento com Ele, de espiritualidade, de existência de outro tipo de pessoas, pessoas novas, um povo todo seu, comprado pelo seu precioso sangue. Uma igreja que se chama Povo de Deus. Que a IBP seja uma igreja formada por vasos novos. Posso ouvir amém? Que a sua vida seja alcançada pela graça de Deus e você se torne hoje vaso novo e se una a nós como igreja, um povo todo seu, um povo de Deus, comprado pelo sangue de Jesus Cristo, um povo que pode ser chamado povo de Deus, que chama pelo nome do Senhor, que se humilha, se quebranta e se converte a Ele. Que Deus assim nos abençoe. Eu quero ser
quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Vamos orar? Deus amado, muito obrigado. Muito obrigado porque podemos falar contigo agora. Muito obrigado porque podemos te agradecer pela revelação da tua palavra e pela revelação máxima no seu Filho Jesus Cristo, que nos ensinou que ser vaso novo é mudar de dentro para fora, é buscar amar as pessoas como o Senhor nos amou, é buscar viver nesse mundo não norteado por regras, por ritos, por regras morais, mas norteados pela graça que nos alcançou, que a partir de dentro possamos buscar o Senhor pelo que o Senhor é e não pelo que o Senhor faz apenas. Pai amado, faça de nós pessoas que desinteressadamente te adorem, te busquem, se coloquem mais perto do Senhor. Que essa vida que agora ora comigo possa dizer: eu quero essa experiência com Jesus, essa nova espiritualidade, esse novo relacionamento. Ajuda, Senhor, a deixar para trás aquilo que o Senhor não quer. Transforma-me em um vaso novo. Se for preciso, quebra a minha vida e faça de novo. É a minha oração. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. Que sigamos firmes nesse propósito. Viver essa nova vida segundo o que Deus quer e espera de mim e de você. Tenha um restante de dia na presença do Senhor. Não esqueça aí de se inscrever, de dar o seu like, tá bom? E às 18 horas estamos juntos aqui aprendendo sobre as bênçãos que Deus tem para as nossas vidas. Às 18 horas nos reencontraremos. Que Deus a todos nos abençoe.